E aí, pessoal, beleza? É, Sou o Ricardo e vou falar um pouquinho para vocês aí do Nest.js, né? E as vantagens de você utilizar aí uma arquitetura que seja um pouco mais robusta, né? Aí, beleza? Um pouquinho da agenda que a gente vai ter aqui hoje. Vou falar um pouquinho sobre mim, depois vou falar um pouquinho do que a gente vai ter no final ali, né? Depois disso também vou falar um pouco dos requisitos ali, ambientes e recursos, né? Que versão do Node que vocês precisam, que versão de Ubuntu que eu estou utilizando aqui. No caso, eu estou utilizando Ubuntu. Um spoilerzinho aí, mas qual versão que eu estou utilizando, que editor que eu estou usando, enfim. Depois também a gente vai falar um pouquinho do porquê do Nest, né? E então a gente vai depois ir para a hora do código aí. Aí, beleza. Vamos lá. Um pouquinho sobre mim aí, né? Eu sou o Ricardo, Ricardo Mendes, mas o pessoal aí do trabalho, da faculdade, enfim, me conhece aí como Miley. Tenho 26 anos, sou formado em Ciência da Computação pela UFSCar de Sorocaba e atuo na área aí já faz 3 anos que eu estou como desenvolvedor, né? Um pouquinho mais. E atualmente, né, eu tô como Software Engineer 2 na Gamers Club, né? Que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente. E uma curiosidade aí, nos meus momentos de tempo livre aí, eu gosto de jogar alguns jogos, me dar uma aventurada na cozinha, né? Fazendo alguns pratos aí que eu invento. E também eu curto ouvir algumas músicas aí. Beleza. Mas uma coisa, né? Um pouquinho da minha relação com o código, assim, né? Como eu falei, né? Eu fiz a faculdade de Ciência da Computação na UFSCar de Sorocaba. E comecei ali, entrei na faculdade não sabendo quase nada, assim, de programação. E depois de um tempo na faculdade, né? Peguei bastante gosto, assim, pela área. Vi que era o que eu realmente gostava e queria, né? E mais pro final do curso eu consegui um estágio, que foi na Cielo. Aí lá eu aprendi, tive bastante contato assim com bastante coisa, vi bastante coisa de framework de front, né? Lá eu trabalhei bastante com Angular e também vi algumas coisas mais da área de infraestrutura, né? Que eu mexi um pouco com Ansible lá, scripts bash, enfim. E depois disso, eu vim para Gamers Club. E na Gamers Club, entrei como desenvolvedor back-end, que na época do estágio eu estava no front, mas o que eu queria mesmo era mexer com back-end, né? Aí eu vim para Gamers Club para trabalhar como desenvolvedor back-end. E aqui eu mexo bastante com PHP, mexo bastante com Node também, com o Nest, é por isso que eu vou falar dele, né? E às vezes eu dou uma aventurada no React lá no front, mas não sou muito bom assim. CSS não funciona muito bem comigo, infelizmente. Mas beleza. Legal. O que a gente vai ter? O que a gente vai ter no final, né? A ideia aqui é a gente criar uma aplicação do Nest ali do zero, né? E no final a gente quer ter uma aplicação que utilize módulos ali. E o bom disso, né, de você ter uma arquitetura que utilize módulos, né, você vai ter uma definição melhor das responsabilidades, o que é cada parte, onde que fica cada coisa. Um código que está nessa pasta aqui, ele tem que determinada responsabilidade e ajuda também na organização do seu código, né? Porque você sabe aonde cada parte do seu sistema ali, ele vai estar. Então, tipo, putz, eu quero ver onde que vai estar minha query do banco de dados, por exemplo, ou o request que eu estou fazendo para uma API. Eu sei que vai estar numa determinada pasta. Onde está a minha entidade, né? Eu sei que ela vai estar em uma outra determinada pasta, enfim. E também com isso, né, com esse código mais modularizado, né, que a gente vai ter? A gente também vai ter
um código que vai ter uma maior facilidade de ser incrementado. Então, como ele vai estar... vou fazer com vocês, né? Vocês vão ver. Mas ele vai ser um código que vai estar um pouquinho mais quebrado. Então, vocês vão ver que ele vai ser mais fácil de vocês incrementarem ele, vai ser mais fácil de vocês escreverem testes unitários, né? Para testar a regra de negócio ou alguma outra coisa que vocês queiram também. E também, vocês vão perceber que ele fica, dependendo da maneira que é feita, né? Não é sempre uma verdade isso, mas se for bem feito assim, vocês podem conseguir no futuro, assim, conforme for evoluindo o seu projeto, né? Você pode conseguir quebrar ele em microserviços, né? Então, por exemplo, cada módulo do seu sistema pode se tornar um microserviço no futuro, né? E beleza. Agora, vamos falar um pouquinho aqui dos requisitos do ambiente, recursos, né? Um requisito assim para você ter um aproveitamento um pouco melhor, né? É você saber um pouco do Nest. Não é obrigatório, mas seria interessante vocês saberem um pouco, assim, porque ele tem... O pessoal que já mexeu com Angular vai ver que ele tem uma semelhança muito grande ali, principalmente a partir dos módulos ali, que o Angular ele também trabalha um pouco com isso, de a forma que ele injeta as dependências, essas coisas. Ele usa um pouco disso, assim, nada de outro mundo, mas é interessante saber um pouquinho, assim. E dos ambientes e recursos necessários, né? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o Node na versão 16. No caso, né, eu vou usar o Visual Studio Code, mas se o pessoal quiser usar algum outro editor aí, tem o Sublime, tem o Atom, qualquer outro editor aí você pode usar, não tem problema algum. Vamos precisar também, né, do Insomnia ou o Postman. E no caso aqui, né, eu estou usando o Ubuntu 20.04, né? Mas, enfim, fica do gosto pessoal aí também. Beleza. E vamos lá. Por que a gente vai falar do Nest, né? Bom, o Nest, né, ele é feito em TypeScript, né? E ele dá um suporte muito bom, assim, já de cara, para várias funcionalidades do TypeScript. Então, toda a parte de tipagem ela já está configurada, a parte de você conseguir usar os decorators lá, você consegue usar de uma maneira muito fácil. Enfim, ele já te dá toda essa parte que vem junto com o TypeScript, né? Pronta praticamente. Você tem que fazer quase nenhuma configuração, né? Se você tiver que fazer, é muito pouca configuração. Vai depender do seu projeto aí, o que você quer seguir, enfim. Mas são poucas configurações. E o Nest também, né, ele trabalha muito bem com a parte de módulos, né, que é uma parte que a gente quer ter a nossa aplicação no final, né, com uma arquitetura mais modular, né. Então o Nest ele dá um suporte bem legal aos módulos aí, e ele é um framework que já está, diria que relativamente bem utilizado assim na comunidade, né, e ele tem suporte a bastante ferramenta, né. Então você tem suporte a vários bancos, você tem suporte a sei lá, Mongo relacional, como um MySQL, um Postgres, você tem suporte a Mongo, você tem suporte a Redis, enfim, você tem suporte a vários tipos de bancos, tem todo o ecossistema do Node ali, né, que a gente já está acostumado, né, que você tem várias bibliotecas, várias coisas que você pode puxar procura algo lá que você precisa no NPM, né, alguma biblioteca sobre algum assunto que você queira resolver, né, você consegue pegar e utilizar aqui dentro, porque o TypeScript nada é do que um JavaScript também, né, a hora que vai rodar em produção, tudo é JavaScript, né, então você consegue utilizar todo esse ecossistema que o Node já tem também, que já a comunidade está bem forte, né, e tem muita ferramenta pronta, assim, você não precisa ficar reinventando a roda toda hora, né. E uma outra coisa do porquê do Nest, que eu falei, né, que essa parte dos módulos e tal, ele te dá um pouco dessa... Ele deixa você trabalhar de uma maneira mais fácil com essa parte que seria... Aqui é uma imagem do Clean Architecture, né, mas você consegue fazer melhor essa diferenciação entre as camadas, né, na sua aplicação, né? Então você consegue ter essa camada mais externa aí, que é
banco de dados, que é a UI, web, dispositivos. Aí você consegue ter essa camada mais interna ali, que são as controllers, os gateways, as presentations ali, né, os presenters. Tem esse use cases que a gente pode ter também, que você pode colocar ali as suas regras de negócio. E tem as entidades que definem os objetos e as classes, né, que os objetos que ficam no banco de dados ali, ou em alguma outra coisa que você for utilizar, né. E é isso. Vamos para o código. Beleza. A gente vindo aqui, eu falei para vocês, né? Eu tô com um Node na versão 16 e aqui, previamente, né? Eu já criei um projetinho aqui. Abri aqui para mostrar a carinha dele para vocês. Basicamente um projetinho inicial ali do Nest. Dá até para mostrar para vocês aqui. Se a gente abrir docs, Nest.js, aqui, né? Instalando e criando um projetinho novo do zero, né? Então, basicamente, fazer essa instalação global do CLI do Nest, e aí vocês dão um new project name, que ele vai criar um projetinho desse aqui, né? E o que eu vou fazer inicialmente, né? Eu vou pegar e eu vou dar um start dev aqui. Vamos ver se vai rolar belezinha, acredito que sim. Vamos ver, found zero errors, beleza. Ó, a aplicação foi iniciada e, basicamente, né, a aplicação ela está respondendo na porta 3000, que é a porta default do Nest. Vocês podem trocar aí se vocês precisarem, né, mas essa é a porta default, fica nesse main aqui, app listing 3000. E, basicamente, o que ele vai ter, ele tem só uma controller aqui, e ele tem, chama esse service, e esse service ele retorna um hello world. Beleza? Então, se a gente bater aqui, tem o nosso hello world. Legal. Basicamente é esse aqui, é o iniciozinho do projeto. Ele também tem um teste aqui, que ele já cria para você por default, né? Quando você dá aquele o nest new lá, ele já vai criar essa estrutura para você. O meu tá um pouquinho diferente do que ele cria, porque eu gosto de uns estilos um pouco diferentes do que ele usa, né? Vocês podem perceber que tá sem ponto e vírgula em algumas coisas, tá usando aspas simples aqui, enfim, é mais essa customização que eu coloquei, né? Mas ele vai criar um projetinho bem a cara desse, assim, com uma controller, um serviço e o módulo aqui também, né? Que vocês podem ver que ele importa esses dois módulos aqui, exporta esse módulo também, né? Aqui. E ele fica... E ele coloca aqui para criar a aplicação do Nest, né? Baseada nesse módulo. Beleza. E se a gente chama aqui, ele retorna um hello world para a gente aqui, que é o que o nosso serviço lá retorna, né? Legal. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou parar a aplicação aqui e, previamente, né, eu já fiz uma branchzinha aqui que tem o nosso primeiro refactor aqui. Podem ver que ele já riscou aqui o app módulo, porque eu mudei algumas coisinhas, né? Então, vamos lá. Eu renomeei esse cara aqui inicialmente, né? Beleza, eu criei essa pastinha HTTP controller aqui. Uma pastinha HTTP com a pasta controller lá dentro, né? E movi a nossa controller do hat hello para cá. E o nosso service eu coloquei ele dentro dessa pastinha application aqui. Que ele nada mais retorna ao nosso hello world. Basicamente, nesse primeiro refactor, foi isso que a gente fez. A gente trocou, fizemos essa alteração, né? Vamos dar mais um run aqui e beleza, a aplicação subiu, legal. Então, se a gente fizer um request aqui, beleza, ó, ele respondeu o hello world. Então, a nossa aplicação tá funcionando. E vocês podem ver também que eu excluí os testes, né? Porque como era uma coisinha bem simples, né? Não fazia muito sentido ter teste ainda. E beleza.
basicamente isso. Aqui não trocou quase nada. Acho que o máximo que eu dei foi um Enter aqui. E acho que, se eu não me engano, eu troquei algumas coisas aqui. Eu troquei algumas coisas aqui. Eu coloquei no teste config paths aqui, nessa property paths. Coloquei aqui para auxiliar a gente nos nossos imports, né? Então, a camada de application aqui e a camada de controller. Que, eu acho que, se eu não me engano, eu estou... já estou importando dessa maneira, né? Uma coisa que tem no VS Code, né? Ele tem esse probleminha. Quando vocês alteram esse arquivo, né? O VS Code, por padrão, ele não troca... Não é que ele não troca, né? Ele, aparentemente, ele lê esse arquivo só uma vez, né? E aí, se você for tentar importar de novo, né? Ele vai importar como... Em vez de colocar esse arroba, né? Ele vai colocar ponto, ponto, barra, enfim. Aí, quando vocês fizerem alguma alteração nesse arquivo aqui, só pedir para vocês, né? Deem um Ctrl+Shift+P aí e reload o window. Que aí ele relê aquele arquivo e ele já consegue entender que, tipo, beleza, ó. Tudo que está dentro do application, eu vou olhar para essa pasta e vou fazer o import dessa maneira. O que está na controller, eu vou olhar para essa pasta e vou fazer o import dessa outra maneira, enfim. Mais isso. E beleza. Esse foi o nosso primeiro refactor aí. Foi um refactor simples, não foi algo muito mirabolante aí. Foi um refactor bem pequenininho. A gente só mudou uns arquivos para algumas pastas, né? Que antes estava tudo em uma só. Colocamos em algumas pastas para começar a montar um pouquinho disso daqui, né? Cadê? Essa imagem aqui. Vamos começar a montar um pouquinho desse cara aqui, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer git 02. Vamos criar o nosso song controller aqui, né? Que a nossa aplicação aqui vai ser uma aplicação que vai buscar letra de músicas. Vai ser isso daí. Então, beleza. Trocamos a branch. Aí a gente vai dar um npm run start dev aqui. Beleza, vamos ver se ele vai subir certinho aqui. Subiu, beleza. Ó, já trocou aqui, né? Agora ele tem esse v1 song. E beleza. Opa, é pra cá. O que aconteceu agora, né? A gente deletou esses arquivos aqui que eram de Hello World, né? Eles eram só o do iniciozinho ali do Nest, né? E vamos começar a fazer o nosso projetinho de fato agora, né? E o que a gente alterou agora, né? Pode ver que já apareceu mais pastas aqui, né? Primeira coisa, o nosso application, ele tá um pouquinho diferente. A gente criou o nosso song service aqui, que esse cara nada mais é um cara que ele vai chamar um repository aqui, que vai pegar a letra da nossa música, né? Melhor, vamos ir conforme, como se fosse a gente recebendo um request, né? Que acho que fica melhor para falar para vocês, né? O que vai acontecer? A gente criou a nossa song controller aqui, que é uma rota que, ó, até ficou um console log aqui. É uma rota que ela vai pegar e vai ficar exposta, né, na nossa API. Então, beleza. Essa vai ser a nossa rota, @controller, e no método get, né, que a gente vai fazer, a gente vai executar essa função, né. Então, quando a gente chamar lá no nosso insomnia aqui, né, eu vim aqui e eu chamo aqui, por exemplo, o V1 Song, né, aí eu quero o artista Blink-182 e o título é All the Small Things. A hora que eu fazer esse request, ele vai vir e ele vai cair exatamente aqui nessa rota, né, esse get aqui. E beleza, depois disso, ele vai pegar e ele vai chamar esse song service aqui. Uma coisa que eu já estava esquecendo de me falar, né? Vocês podem perceber aqui que a gente está fazendo uma injeção de dependência aqui, né? Isso é um jeito que o Nest ele auxilia a gente, né? A gente não precisa pegar aqui e tipo, eu vou criar esse cara aqui, né? Private song service, que ele é um song service. E aí, aqui dentro, eu recebo esse cara e falo aqui, diz, não sei o que, não sei o que. A gente não precisa fazer isso porque o Nest, né, ele já consegue fazer isso pra gente. Por isso que ele é
ele é um cara legal, assim, principalmente com essa parte de injeção de dependência, né? Você fala o que você quer usar naquela classe e ele já vai colocando para você, né? Mas beleza, vamos seguindo aqui. O que esse cara tá fazendo, né? Caiu na nosso get lá. Ele vai chamar o nosso song service. O nosso song service é esse cara aqui, né? Se eu dar um Ctrl clique, podem ver aqui que ele vai abrir esse application aqui, dentro da pastinha application song service. E esse song service aqui, o que ele faz? Ele chama o nosso song repository. Onde está esse cara aqui, né? E, novamente, né? Aqui, fazendo a injeção de dependência do Nest aqui. Para o nosso song repository. Nosso song repository, ele é um cara que, no construtor dele aqui, ele tem um Axios aqui, só para inicializar ele, colocar a base URL, colocar timeout, essas coisas. E a gente usa esse cara aqui para chamar a API do caso aqui, né? Estou usando a API do Vagalume. Acho que todo mundo aí conhece esse site de letra de música do brasileiro. A gente vai chamar a rota do Vagalume, né? Passando aqui qual é o artista e qual que é a música, né? No nosso caso aqui é o title. E ele vai voltar para a gente aqui um objeto mais ou menos nessa cara aqui, né? Opa, abriu. Vai voltar um objeto mais ou menos nessa cara aqui, que tem o artista, tem a música, a nossa música tem um nome e um texto, e o nosso artista ele tem um nome. Basicamente é isso aqui. E beleza. E estamos voltando aqui uma nova Song Entity, né? E vocês podem ter percebido aqui, né? O que eu estou fazendo? Cara, eu estou falando que o nosso repository aqui, ele implementa uma interface, né? E isso é uma coisa assim que... Por que a gente faz isso, né? Para a gente meio que manter o contrato do nosso back-end lá entre o que uma classe deveria fazer ou não deveria, né? Então, vamos supor, se a gente for trocar esse cara aqui para uma outra API, né? Não vai ser mais a API do Vagalume, né? Vai ser alguma outra coisa. O que a gente faria, né? A gente ainda continuaria implementando essa interface aqui e esse cara ele ia ter que ter, sei lá, se a gente criasse um outro repositório, por exemplo, sei lá, o Music Match lá, né? Que é um outro serviço de letra de música. A gente implementasse aqui um outro cara, né? Um Music Match Repository, por exemplo. Ele implementando esse cara, ele ia ter que implementar essa mesma função aqui, com esse mesmo retorno, retornando essa mesma entidade, né? Então a gente meio que amarra ali as coisas do nosso back-end para elas ficarem funcionando sempre de uma mesma maneira, né? Digamos assim. Aí beleza. Esse cara, o que é esse SongEntity aqui, né? Ele é um cara simples, né? Ele tem aqui uns atributos e o construtor dele vem aqui e coloca esses atributos que a gente recuperou da nossa API e coloca nessa entidade, né? Então, para a nossa aplicação aqui, né? Uma song, né? Uma música, ela vai ter essa cara. Externamente, né? No mundo externo, sei lá, na API do Vagalume, a definição de música é diferente dessa, né? Na API do Music Match, por exemplo, precisa ser uma outra definição diferente do que é a do Vagalume, que é diferente do que está na nossa aplicação, né? Então, por isso que é legal também essa parte da implementação aqui, né, do implements, porque lá ele vai falar pra gente, né, ó, se eu abrir esse cara, ele fala aqui, né, que ele tem ele espera essa função que vai ter esses dois parâmetros e vai retornar isso daqui, né? Então, dentro da nossa aplicação aqui, quando a gente for trabalhar com uma música, a gente vai sempre, para nossa aplicação, sempre vai ser o Song Entity, né? Não vai ser algo diferente disso. E aí a gente não precisa ficar, sei lá, fazendo if em vários lugares, assim, para tipo, se for uma música que é do tipo do Vagalume, eu vou fazer tal coisa. Se é uma música que é do tipo no Music Match, eu vou fazer alguma outra coisa, né? Fica tudo centralizado num lugar só. Aí, beleza. A gente vai pegar, foi lá, batemos na API do Vagalume, recuperamos a letra da nossa música,
e vamos retornar agora a nossa entidade, né? E para onde a gente vai retornar a nossa entidade? Para o cara que chamou a gente aqui, que foi o Song Service, né? E basicamente aqui está a nossa regra de negócio aqui, né? Uma regra bem simples, que basicamente ele vai trocar o /n para criar um array ali, né? Criar um array de strings, né? E vai voltar isso, que seria o nosso song response, que vai voltar isso para a pessoa que chamou a ele, né? Que vai ser o nosso controller, e a nossa controller vai pegar e vai voltar esse cara para quem chamou a nossa API, né? E no caso, a gente cai aqui. Que aí a gente pode ver, né? Ó, isso aqui é basicamente a mesma coisa que o nosso contrato lá do Song Response, que eu não mostrei para vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Esse cara, né? O que ele vai ser? Ele vai ser um artista que é uma string, o title que é o string, que é o nome da nossa música, e o lyric que é um array de strings, né? Que é basicamente o que a nossa API está fazendo, né? Inclusive está invertido aqui, né? Agora que eu percebi. Mas é o título, o artista, o nosso título e a letra da nossa música aqui, né? Que tá. Inclusive, vocês podem ver que se a gente bater na API, né? Deixa eu bater na API aqui, dando um console log para mostrar para vocês. Aqui. Vocês vão perceber. Eu vou dar um console log aqui melhor. Para a gente trabalhar com a nossa entidade aqui. Console.log som. Esse cara, né? Vocês vão perceber que esse cara ele tá aqui. Tá vendo, ó? Esse cara é um pouquinho diferente, né? Ele é uma string que vai tem finais de /n aqui. Ele tá somando aqui, que acho que a string é muito grande, mas esse cara ele fica assim, né? E não seria muito, talvez não faria sentido para o cliente que está consumindo essa API ter esses /n's ali no meio, né? Talvez para ele fosse melhor que fosse um array e ele fazer um map, né? No React, por exemplo, se a gente for pensar lá. Se é um cara que vai só mostrar a letra dessa música, né? Ele vai pegar, acessar o lyric desse objeto que a gente está voltando para ele, e ele vai dar um map lá para renderizar um spam, por exemplo, com a frase da letra, né? Aí fica melhor para um cara que for consumir, fica melhor dessa maneira, né? Porque ele só pega, dá um map nesse cara aqui e já mostra a letra da nossa música lá, né? E beleza. Legal. E agora a gente vai fazer. O que eu alterei aqui? Não terei nada. O que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui de novo. E a gente vai dar um git checkout para branch 3, que é adicionando testes, né? Então, vamos subir aqui só para ver que está funcionando como esperado ainda. Uma coisa que eu não mostrei para vocês também. Aqui, beleza, subiu, legal. Eu não mostrei para vocês, mas eu alterei também aqui no tsconfigs aqui para criar algumas outras coisas que são das nossas outras pastas aqui, né? Então, application, o core eu não mostrei para vocês, mas ele basicamente tem só constante aqui. O domínio, a pasta de infraestrutura, a de response, enfim, todas essas pastinhas que a gente criou aqui para auxiliar nos nossos imports, né? E o VS Code também ajudando a gente. A gente alterou esse cara aqui. Só não esquecer de, quando alterar esse arquivinho aqui, pelo menos com a versão atual do VS Code, aí a gente precisa dar um reload nele, porque ele não entende, né? Depois que a gente altera esse arquivo. Aí, beleza. Esse cara aqui, a gente está na branch de adicionar testes, né? A gente chamar aqui a nossa API, ela está funcionando normalmente ainda, legal. Então, não quebramos nada. E, basicamente, o que a gente fez a gente fez um testezinho aqui para o nosso Song Service aqui, né? Que é o nosso cara que tem a nossa regra de negócio ali, né? Uma regrinha simples, mas ele tem. E beleza. Basicamente aqui é um... Vocês podem perceber assim que não ficou um teste muito grande. E isso seria meio que um outro benefício assim da gente pegar e separar onde a gente vai deixar a nossa regra de negócio, né? Então, como eu deixei
a nossa regra só nesse cara aqui, ela é uma regra pequena, mas vamos pensar aqui um sistema que seja maior ali, né? Que tenha várias regras de negócio, né? Se a gente usa essa arquitetura que é mais voltada ali para o CleanArch ali, que é essa daqui, né? Nossos use cases, que é onde fica nossas regras de negócio, fica mais fácil de você escrever os testes, né? Porque talvez algum de vocês aí já tenham se deparado num mundo onde, tipo, cara, eu vou escrever o teste, só que eu tenho que mocar, sei lá, eu tenho que mocar 6, 7, 10 classes para eu conseguir testar um if, assim, em uma função, sabe? Isso às vezes começa a ficar meio, cara, fica ruim, assim, né? Então, isso é um outro benefício aí de você utilizar um pouco, assim, dessa arquitetura também, né? Porque o teste ele fica simples, né? Vamos supor que aqui tivesse uns 3 ifs. Cara, eu ia ter 3 ifs aqui para atender cada caso do nosso if ali para certificar que o nosso código está fazendo o que ele deveria fazer, né? E beleza, o nosso teste aqui ele é um teste relativamente simples ali. A gente está dando o artista é X, o título vai ser algumas letras ali. A gente cria nosso mock aqui com alguns parágrafos. E fala que o nosso cara ali ele deveria voltar com o barra N, né? Sem o barra N, no caso, né? Voltar. Onde tem barra N, ele vai trocar e vai virar um array de strings, né? Basicamente é isso, esse cara. E a gente fala aqui que ele. Nosso get song lyric lá do nosso repository, a gente está testando isso também, que o nosso cara aqui, ele tem que ser chamado com o artista nesse lugar e o title nesse lugar. Então, eu vou abrir mais um terminal aqui. Eu vou dar um npm run, deixa eu ver aqui. Run test. Isso, npm run test. Opa. npm run test. E ele vai testar a nossa classe ali e vai falar, beleza? Classe testada e funcionando como esperado. Eu espero, né? Ah, beleza, demorou um pouquinho, mas foi. E ele testou lá pra gente e a nossa classe ali, ela tá... Nosso use case ali, né? Ele tá fazendo o que ele deveria fazer mesmo de fato, né? Ele não tá fazendo alguma outra coisa, né? Por exemplo, se eu pegar aqui e trocar esse cara... Cadê o nosso song service aqui? Vamos supor, cara, não, eu vou voltar só o song.lyric mesmo. Aquele, ó lá, o nosso TypeScript já auxiliando a gente, né? Cara, tem que ser array strings, né? Então eu vou colocar um array aqui só para ele não reclamar. Aí eu dou um teste, a não ser que o nosso faker do paragraphs lá, ele volte só um parágrafo, né? E não tenha barra N's. Não, olha lá, ele quebrou, né? Porque ele estava esperando que fosse um array lá e não era, né? Um array de strings e não foi, né? Não foi um array de strings. Foi uma string grandona lá com barra N's no meio, né? Aí ele quebrou o nosso teste. Beleza. Voltando ali, só para garantir que está funcionando como esperado. Mas é mais isso assim, né? Isso é uma coisa boa aí de você utilizar, às vezes, o código um pouco mais quebrado, assim, né? Essas coisas, porque facilita nesses casos, né? Você quer testar alguma coisa, fazer um teste automatizado para alguma coisa, você quer conseguir importar essa regra em algum outro lugar, você não precisa injetar uma classe que é, nossa, gigantesca, assim, que tem, sei lá, 1000 linhas e, sei lá, 40 funções, sabe? Você tem dessas coisinhas menores, assim, facilitam nisso, né? Tem o lado que seria ruim ali, né? Que você fica com vários arquivos, mas eu particularmente gosto, né? Porque as coisas ficam bem pequenas e escopadas, né? Você consegue reutilizar a coisa com muita facilidade, consegue testar as coisas com muita facilidade também. Isso é bem legal. Agora, vai para o próximo aqui, que é o adicionando o Swagger. Vamos lá, vamos subir a nossa Start Dev aqui. Vamos subir a nossa aplicação aqui. Vamos ver se ele vai subir certinho. Beleza, ele subiu. Basicamente, nesse cara aqui, o que a gente fez, né? A gente... Cadê? Aqui. A gente começou a usar o Swagger, então a gente criou essa pastinha de config aqui.
E nessa pastinha de config a gente cria ali o nosso document builder ali, que ele vai pegar, ele vai começar a olhar para esses annotations do Swagger que a gente está colocando na nossa aplicação, né? E vai montando a documentação da nossa API, né? Nosso Song Response aqui, a gente colocou, cara, vai voltar a nossa propriedade que a gente vai voltar, né? Provavelmente vai ser isso daqui, vai ser então um exemplo ali, né? Vai ser Blink 182, o artista, o título vai ser All the Small Things e a letra da música vai ser um array de strings, né? Que é a letra da música de fato, né? E o que mais que a gente precisou fazer, né? A gente precisou fazer no main aqui. Precisamos criar o nosso document aqui e falar para ele montar isso na nossa rota lá. O que mais que a gente precisou fazer? Acho que na controller também. Isso, na controller também a gente colocou alguns decorators aqui, né? Do Swagger. Então, quando a nossa rota ali voltar 200, a gente vai falar, tipo, ó, essa rota aqui, ela retorna a letra de uma música dada a um artista e o título da música desse artista. E quando o tipo de retorno que ela vai ter quando for ok, vai ser o nosso song response aqui, né? É como a gente já colocou esses decorators aqui, ele já vai conseguir montar tudo ali no nosso Swagger, né? Então, se eu vir aqui, se não me engano é isso. É isso mesmo. Então, beleza, ó, tá aqui a nossa API. Só da gente fazer aqueles passos ali, a gente já consegue ter essa tela aqui, o que facilita bastante, assim. E, cara, ele já monta tudo aqui pra gente, né? Então a gente pode vir aqui. O nosso. Qual que é o nosso artista aqui, né? Nosso artista é Blink 182. All the small things. Beleza? Mandei ele executar. Olha, ele já tá dando aqui pra gente o exemplo de resposta que vai ter, né? E aqui também ele tem um esqueminha aqui, né? Caso a pessoa queira ver mais detalhes aqui, você pode colocar mais informações do que é aquele response, né? Aquele esquema que você está voltando na API, né? E a gente pode executar por aqui mesmo e ele volta para a gente aqui a resposta da nossa API lá que a gente criou. Isso é bem legal assim, facilita bastante para documentar assim. E o bom é que o código, a documentação da API ali, né, ela fica no código já direto, né? Não fica aquilo de você precisar fazer um negócio externo, sei lá, que seja o próprio Swagger, né? Mas sei lá, você vai fazer um YAML por fora da sua aplicação para compilar ele para aí subir um Swagger à parte que lê aquele YAML ou lê um JSON, sei lá, o que seja, fica mais próximo do código ali, né? E posso falar para vocês, quanto mais próximo do código, melhor, que a chance da documentação estar atualizada é muito maior, assim. Quanto mais próximo do código, é sempre bem-vindo, assim, essa parte de documentação, né? Fica mais fácil, né? Do que ser um documento externo ou alguma outra coisa. Um arquivo externo mesmo que seja, né? Mas, beleza. Esse cara é isso. E, para a gente finalizar aqui, eu vou para mais uma última branch aqui, que é criando o módulo. E aí a gente vai criar o nosso primeiro módulo aqui. Vamos ver se ele vai subir bonitinho. Beleza. Aparentemente ele subiu. E beleza. Agora a coisa muda um pouquinho, porque a gente fez bastante alteração. O que a gente alterou? O nosso Swagger config ele tá igual. E o nosso core, nossas constants aqui também tá a mesma coisa. Opa, minimizar isso aqui. O nosso main tá igual. Aqui que a coisa muda, ó. Nosso, que antes era nosso app módulo, né? Ele tinha todos os nossos import, exports, tudo que ele precisava ali, né? Tava dentro do nosso app módulo, né? E o que a gente fez? A gente criou um cara aqui agora que ele tem o módulo dele interno ali, né? Que é o nosso módulo Song. E
tudo isso aqui antes, essa controller, providers, exports, tudo isso daqui antes. Deixa eu até voltar a branch aqui para mostrar para vocês. Note 04 aqui. Para vocês aqui, ó. Tá vendo? O nosso app module, ele está importando o nosso controller, o nosso service e o repository. Ele está importando tudo aqui, direto. Beleza. Quando a gente tem o nosso módulo, coisa muda. Porque o nosso módulo aqui, o nosso app module, que ele seria tipo nosso módulo pai de todos os módulos, assim, né? Por assim dizer. Ele está importando o módulo Song. E todas aquelas coisas que a gente estava importando no nosso módulo Song, agora elas estão aqui, né? Então, o Song Controller está aqui, nossos providers estão aqui, né? Presentation, Song Service, Repository. E a gente está exportando o Presentation, né? Esse é um carinha novo aí, que a gente criou. Beleza. O restante das coisas aqui continuou praticamente a mesma coisa. Não mudou muito. Porque a gente só pegou todas aquelas nossas pastas que estavam fora do módulo e colocamos ela dentro do nosso módulo Song. Então, nosso domain aqui, nossa entidade Song está aqui, o nosso repositório está aqui, nossa interface, a nossa controller ela está aqui, o nosso response está aqui também, tudo igual. O nosso Song Repository, né, que implementa a nossa interface, está aqui também, está igualzinho. A resposta da PIN do Vagalume está aqui também. E a gente criou esse cara aqui, né, Presentation, esse cara é novo. Aí, esse cara, ele é bom porque se você tiver mais de um módulo na sua aplicação, né? Esse seria o cara que daria acesso a esses outros módulos da sua aplicação para acessar esse módulo Song, né? No nosso caso aqui, o nosso módulo Song. Então, vamos supor, sei lá, a gente tem um módulo Song ali, a gente tem um módulo tipo de música, né? Por exemplo. A gente... Beleza? A gente vai pegar o nosso... esse outro cara e a gente quer pegar a nossa música, né? Vamos supor que a gente quer encontrar a música desse artista aqui, por exemplo, nesse outro módulo, né? Quando a gente for utilizar partes desse módulo aqui no nosso outro módulo, a gente vai utilizar as funções que estão nesse cara aqui, né? Ou no caso, essa classe, né? Que essa classe só tem uma função, mas a gente vai utilizar essa classe aqui, Song Presentation, nesse outro módulo, e a gente vai conseguir chamar o getLyric, né? O Nest, ele não vai te barrar de não ter esse cara, mas é uma coisa legal, assim, né? Porque ele seria meio que a nossa... Ele é, né? Meio que a nossa controller, entre aspas, né? Dos nossos módulos, né? Então, se um módulo quer usar algo que está em outro módulo, ele vai chamar o presentation daquele outro módulo, né? Sei lá, a gente não vai chamar direto o nosso application ali, né? Sei lá, nosso Song Service aqui, por exemplo. Não vamos chamar ele direto, né? Porque aqui está a nossa regra de negócio, aqui, dependendo do caso, né? Pode fazer sentido, pode não fazer, mas o ideal é sempre você ter esse cara que chama presentation, né? Porque ele vai expor tudo que está dentro daquele módulo ali, que está escopado naquele módulo, para fora dele, né? Então é sempre legal você, cara, preciso chamar alguma regra, alguma coisa que está dentro daquele módulo, e, cara, é legal você criar um presentation para ele e chamar aquele presentation, né? E por que eu tô falando um pouco disso assim, né? Primeiro que o seu código ele vai ficar mais organizado, porque, cara, se algo, vamos supor, se abrir o projeto lá, ele tá em módulos, você sabe já, tipo, cara, se tiver seguindo uma arquitetura parecida com essa, né, semelhante com essa. Se tem essa pasta presentation no módulo aqui, provavelmente tudo que é exposto desse módulo vai estar ali, né? Se algo tiver sendo exposto, né, sendo utilizado fora do presentation ali, talvez não seja o ideal, aí tem que ver, né, se fazia sentido na época que foi feito aquilo ser feito daquela maneira ou não, mas fica mais organizado, né? Você sabe que, tipo, cara, se eu preciso expor alguma coisa de um módulo, eu vou expor criando uma classe ali no meu presentation e expondo
essas coisas para fora, né? E, enfim, assim vai, né? E acho que é isso. Song Service, Song Module aqui, né? Nunca esquecer, assim, de você também colocar as coisas aqui, né? Os exports, providers aqui, né? Os providers são as coisas que o seu módulo está usando internamente dentro dele ali. A controller é a controller, né? É o que vai ficar exposto para fora, para a rede, né? E o exports aqui, que é o que outros módulos vão utilizar, né? No caso, é essa classe aqui, Song Presentation. E aí, enfim, a gente não testou a nossa API, né? Vamos testar a nossa API aqui para ver se ela está funcionando como deveria. É para estar funcionando, né? Vamos ver. Cadê? Beleza. Se a gente chamar aqui, beleza, ó, tá funcionando certinho. Só isso aqui que tá invertido, né? Eu acabei, quando eu criei o projetinho lá, eu não vi, né? Mas uma coisinha bobinha ali, só depois eu arrumo isso daqui. E beleza. Acredito que seja isso, galera. Aí alguns, deixa eu apresentar aqui, né? Alguns links úteis aí. Tem o projetinho no GitHub lá que eu criei para vocês darem uma olhada, né? Deixa eu abrir ele aqui, né? Mais fácil para vocês verem. Aí beleza, tá aqui o projetinho. Fala aqui um pouco, né? Cada passo assim do que a gente abordou aqui vai estar escrito aqui, né? Então aqui é o Hello World, né? Coisas que você precisa fazer, né? Precisa dar o npm install, como você sobe a aplicação ali, beleza. Quero ir para o próximo passo, né? Você pode ou dar um checkout na branch, ou você pode clicar aqui, que você vai para o próximo passo, e aí aqui tem um pouco descrito, né? Uma coisa que eu não falei, mas é bom eu lembrar vocês, né? Dependendo do passo que vocês forem executar, procurem rodar o npm install de novo, porque em alguns eu acabo instalando algumas libs, né? Se a gente ver no nosso primeiro aqui, vou mostrar para vocês o package.json aqui. Esse cara aqui, por exemplo, não tem o Axios, certo? E se a gente olhar no nosso VS Code aqui, na nossa última branch, cadê o package.json? Já tem o Axios, tem o Faker que a gente usou nos nossos testes, né? Temos o Swagger, que depois que a gente adicionou, enfim. Tem algumas libs que vão aparecendo aí no meio, conforme a gente vai trocando de branch, assim. Então, sempre dá aquela executada do npm install ali para ter certeza que já vão estar todas as bibliotecas necessárias instaladas, né? Beleza. E também aqui a documentação do Nest, ela é bem completa, dá para vocês olharem, tem bastante coisa lá, como vocês podem criar módulos, First Steps aqui, ele já fala para você, então, cara, como funcionam as controllers? Você pode pegar e dar uma olhada aqui, ele vai te dar uma explicação bem mais detalhada de como funciona. Guards, né, é uma coisa que eu não abordei aqui, mas ele fala também lá. Ele trabalha muito com essa coisa de annotations aqui, então bastante das coisas dele, assim, você coloca uma annotation e ele já faz muita coisa ali por debaixo dos panos para você, né? Aí dependendo se você precisa customizar ou não, aí você dá uma olhadinha aqui para você ver mais detalhes, né? E, cara, ele tem suporte a muita coisa, assim, técnicas aqui, ó, vários bancos de dados, configuração, cache, log, fila, enfim, tudo que vocês precisarem, assim, tem muita coisa assim que ele já dá suporte, né? Isso é bem legal dele também. E acredito que seja isso, galera. Agradeço aí pela atenção de todo mundo. Então aqui, caso alguém queira entrar em contato, né, tá o meu e-mail, meu GitHub e meu LinkedIn, meu Twitter aí. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa aí, vocês podem me procurar aí nessas duas redes sociais, no LinkedIn e no Twitter, caso vocês queiram, né? Quiser tá o meu GitHub aí também, ou me mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, enfim. É mais isso.
Qualquer coisa aí, vocês podem entrar em contato.